dia, irmãos. Que bom nós estarmos aqui nessa manhã tão linda. Quero, antes de mais nada, dar uma palavra aos amados que nos visitam nesta manhã. É uma alegria receber vocês aqui, uma alegria enorme mesmo receber vocês aqui nessa manhã tão especial, tão importante para nós como igreja. E então, assim, receba com muito carinho a nossa palavra nesse momento. Não vou pedir para você se levantar ou falar alguma coisa, para que você não se sinta constrangido, que você fique em paz, tranquilo, mas nós notamos a presença de cada um de vocês e nos alegramos muito com isso. Desejamos que Deus abençoe sua vida nesta manhã de tal maneira que você deseje voltar outras vezes, e estaremos sempre aqui de portas e braços abertos. Eu vou pedir Mariana Moraes de Siqueira, Nicolas Santos Quintanilha, Jorge Henrique Ribeiro, por favor, senta aqui no primeiro banco. Muito bem, irmãos. Esse momento de produção de fé é um momento importante, que ele é feito em assembleia. Declara a igreja em ata solene de produção de fé e batismos dos irmãos Mariana Moraes de Siqueira, Nicolas Santos Quintanilha, Jorge Henrique Ribeiro. Antes de mais nada, eu preciso dizer algumas coisas, alguns cuidados que nós tomamos antes deste momento. Então foram consultados os responsáveis dos três, porque eles são menores. Então nós temos a autorização dos responsáveis por eles, que autorizam e estão de acordo com o batismo dos três. Também eu pessoalmente fiz com eles um estudo sobre as principais doutrinas da fé cristã, conforme o entendimento nosso batista. Então nós falamos sobre alguns assuntos, falamos sobre a salvação, eles conhecem o plano de salvação, falamos sobre certeza, segurança da salvação, que é também um dos nossos princípios basilares. Falamos sobre batismo, eles sabem o que significa o batismo, e falamos sobre ceia, eles sabem o que significa a ceia. Nós continuamos falando sobre disciplina, algumas coisas mais importantes e necessárias para um membro de uma igreja. Esse é um ato espiritual, mas é também um ato administrativo, em que os irmãos, uma vez batizados, passam a compor a membresia da igreja. Isso lhes dá direitos e deveres. Então, quero passar a fazer uma pergunta para os nossos convidados, que é o seguinte: vocês receberam Jesus Cristo como seu Salvador? Podem falar ao Jorge. Sim, eu recebi Jesus Cristo como meu único e Salvador. Muito bem, Nicolas. Sim. Sim. Muito bem. Vocês receberam Jesus Cristo como seu Salvador. Vocês têm certeza da salvação? Sim, pode. Certeza da salvação. Sim. 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 Existe alguma possibilidade de que, uma vez salvo, venha a perder a salvação? Então, responde para poder todo mundo ouvir. Existe alguma possibilidade? Eu acho que não, porque quando você salva, quando você quer, você é mais especial. Negro.
tenho certeza, mas eu acho que não também. Não. Tem certeza que não, Mariana? Então deixa só eu completar isso aí. É certo que não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eles, na primeira aula, nós apresentamos o plano de salvação. E o plano de salvação é assim. Fala para mim. Qual é a boa notícia? Deus te ama. Você é o pecador. Cristo morreu na cruz por nós. Nós fazemos uma aliança com Ele. Nos tornamos uma nova criatura e ficamos garantidos na mão de Deus. Por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Então isso é bom que fique muito claro. Não há hipótese de uma pessoa salva perder a salvação. O que às vezes acontece, infelizmente, é que a pessoa passa anos e anos em uma igreja, administrativamente faz parte daquela igreja, mas espiritualmente nunca aceitou verdadeiramente a Jesus, e essa pessoa nunca foi salva. Mas nós cremos, em nome de Jesus, que os três aceitaram Jesus Cristo como eles acabaram de professar aqui, e estão salvos e salvos para sempre. Bom, está diante dos irmãos. Eu aguardo proposta para a aceitação dos candidatos. Proposto apoiado. Alguém discute? Tem mais alguma pergunta que gostaria que fosse feita? Se não, os irmãos favoráveis, por favor, levante uma das mãos. Pode baixar. Se houver contrários, o mesmo sinal. Não há contrários, está aprovado. Então os irmãos estão autorizados pela igreja a serem batizados e eu autorizado pela igreja a batizá-los. Vamos batizar hoje uma mensageira e 2 embaixadores do rei. E esse é um trabalho que está muito sério. O trabalho dos embaixadores é um trabalho que funciona, que abençoa. O trabalho com mensageiros é um trabalho que funciona, que abençoa. Quero, inclusive, deixar aqui aos pais presentes, aos responsáveis, de forma geral, encaminhem, ajude seus filhos a virem aqui, participarem da embaixada, participarem das mensageiras, participarem da escola bíblica dominical, porque vocês estão dando um grande tesouro para os seus filhos, permitindo que eles aprendam, que eles cresçam no caminho do Senhor. Bom, então vou pedir ao irmão Tiago, que é conselheiro dos embaixadores do rei, que nos eleve a Deus em oração nesse momento. Oremos. Senhor, Senhor, Pai, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, celebrando nesse momento de reconhecimento da igreja, da decisão tomada por essas nossas crianças aqui. Nós estamos muito felizes, nosso coração se alegra, porque acompanhamos o crescimento deles, ó Pai, na embaixada, na igreja, no convívio com a tua comunidade, ó Pai, e ver eles tomando essa decisão tão importante é o que alegra nosso coração. Nós pedimos que tu possa estar abençoando a caminhada deles, a vida cristã, que eles possam estar crescendo em sabedoria no Senhor, Pai, e buscando conhecer mais de Ti a cada dia, Deus. Nós nos alegramos profundamente, Pai, pela decisão tomada aqui. E nós pedimos pelas organizações, mensageiras e embaixadores, que eles possam estar alcançando a vida de mais e mais crianças, Pai, para que assim como Jorginho, Nicolas e Mariana, que mais crianças possam estar com seus corações tocados pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Pai, tomando essa decisão tão importante que é um marco na vida de todos nós, Pai. Há uma vida antes e depois de conhecer o Senhor e de entender o sacrifício
que são feitos por nós nessa cruz. E nos alegra muito que eles, nessa idade, já possam ter reconhecido o teu amor, reconhecido o teu sacrifício, reconhecido que o Senhor nos ama, Pai, e o Senhor nos perdoa por tudo que nós fizemos. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te exaltamos por essa decisão tomada, Pai, porque sabemos que isso provém do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, abram suas Bíblias, por favor, em Romanos capítulo 6, verso 4. Eu quero pensar com os irmãos nesta manhã sobre a nova vida em Cristo. Romanos capítulo 6, verso 4. Vamos ler todos juntos conforme está na projeção? Vá. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu quero ouvir só os irmãos agora. Vá. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Amém. Que essa seja a oração de todos nós que estamos aqui nesta manhã, que andemos com o nosso Deus em novidade de vida. Irmãos, a celebração do batismo é algo muito especial. É um momento extraordinário da vida da igreja. E isso pelo motivo de que o batismo mostra alguma coisa que já aconteceu. O batismo não aponta para o que está acontecendo, tampouco para o que há de acontecer. O batismo aponta para um momento anterior. O batismo é, então, uma demonstração pública de um acontecimento interior. E se esse acontecimento é interior, ele não pode ser visto por quem está ao seu lado, por mais que esse alguém te veja, te conheça muito bem. Ele não consegue ver o momento em que isso acontece. E o que é que acontece? O que é que um batismo explica? Ele explica a salvação, a conversão da pessoa. Por isso o batismo é feito mediante profissão de fé. Então a pessoa vem aqui e expõe diante de todos o que aconteceu em seu coração em um dado momento. Quando isso ocorre? Em algum momento da história da pessoa. Essa pessoa caminhava, a sua vida andava, e essa pessoa naquele momento tem uma mudança de mente e de coração. Então é assim, você andava sem Cristo, você tem um encontro com Jesus, então aquele encontro transformador acontece na sua vida. Aquele velho homem, simbolicamente, morre nesse momento. É como disse esse texto que está na tela, sepultado com Cristo, esse velho homem, e ressurge para uma nova vida. Isso já aconteceu na vida de Mariana, na vida de Nicolas e na vida de Jorge Henrique. Então esse é um momento de alegria na terra e no céu. Não
o batismo exatamente, mas o que ele simboliza, o que ele significa. A salvação é para ser celebrada. A salvação, a conversão é um momento extraordinário na vida de alguém, que traz desdobramentos tão significativos que permanecem pela eternidade. Não importa quantos anos essa pessoa vai viver aqui na terra, ela vai viver de acordo com essa nova vida, baseada nesse momento de conversão. E não importa com quantos anos ela morra, ela vai continuar vivendo isso, como nós acabamos de cantar aqui, lá na glória com Deus. É um momento de alegria tanto no céu quanto na terra. Nosso Senhor Jesus Cristo, registro que está em Lucas 15, verso 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos olhar quem criou essa ideia. Quem é que mandou, quem é que ordenou que o batismo acontecesse. Você talvez não saiba, mas é uma informação importante. A Bíblia tem muitas orientações, mas existem apenas 2 ordenanças dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo à igreja. A primeira ordenança é essa, o batismo. A segunda, a ceia do Senhor. Então, o batismo é uma ordem de Jesus à igreja. Não é uma opção, não é, nós vamos criar aqui uma igreja e vamos modificar isso e as pessoas vão passar a ser membros só através da profissão de fé, não vamos mais fazer o batismo. Não, isso não é uma opção, porque essa é uma ordem expressa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, Mateus 28, versos 19 e 20, como nós conhecemos esse texto famoso, ide, de Jesus, então está aqui, olha, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pessoalmente disse, mandou, ordenou que a igreja batizasse como um testemunho, como uma declaração de obediência, como uma declaração de compromisso ao Senhor. Agora há pouco eu conversava com os batizandos ali atrás e um deles falou assim: olha, eu nem dormi essa noite, não consegui, porque, ouça, é muita responsabilidade. Perceba, é muita responsabilidade, e é mesmo, porque você está declarando um compromisso com Cristo diante da igreja, diante dos convidados, diante de todos que estão aqui presentes nessa manhã. Então, que esse compromisso seja permanente na vida de vocês. Eu falei lá no início sobre uma nova vida, baseado lá em Romanos capítulo 6,
o verso 4, mas agora eu quero ler de novo aquele texto, só que agora até o verso 6. Então, Romanos capítulo 6, de 4 a 6. Nós vamos ver o significado dessa nova vida. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. É interessante, porque quando a gente fala de velho homem, a gente normalmente pensa em adultos. E a gente acha mais fácil entender isso quando se fala de adultos. Então a gente pensa assim, bom, essa pessoa, ela viveu a sua vida, boa parte dela, e nesse viver a sua vida, ela fez muitas coisas erradas, muitas coisas que não deveria ter feito. Ela viveu sem Jesus, ela viveu por conta própria, ela viveu porque ela achava que ela mesma se dominava, e em um determinado momento essa pessoa teve uma experiência de conversão, e ali aconteceu uma ruptura, e ela então passa a viver uma nova vida. Aí é fácil de entender, é claro. A gente acha um pouco mais complicado quando se fala de uma pessoa, ainda muito jovem, e que durante toda a sua vida foi ensinada nos caminhos do Senhor. Então a gente tem um pouco mais de dificuldade aí, porque se ela sempre esteve no caminho do Senhor, sua família sempre trouxe para os conhecimentos, para conhecer sobre o Senhor, desde os primeiros momentos da sua vida, seus familiares são cristãos, e aí a gente fica meio confuso em que momento acontece essa experiência de conversão. Mas eu quero te dar um entendimento. Filho de peixe é peixinho. Filho de homem, de ser humano, é ser humano. E filho de crente não nasce crente. Ninguém nasce crente. Ninguém nasce cristão. As pessoas nascem não crentes. Isso, eles precisam se retirar junto com uma comissão, eles vão se preparar. Muito bem. Isso quer dizer que quando nasce uma criança na sua casa, nasce um bebezinho na sua família, nasceu ali um não crente. Já parou para pensar nisso? Aquele bebezinho lindo que nasceu ali um não crente. Essa criança precisa ser evangelizada. A evangelização precisa acontecer para que ela tenha uma experiência de conversão, para que ela possa ter um encontro com Cristo.
para que ela possa receber a salvação que há em Cristo. Por isso é importante que a profissão de fé seja tomada no momento em que essa pessoa já consegue expressar uma decisão tomada. Porque a conversão é um ato de decisão. A conversão é um ato de ruptura, de transformação. Então aquele que nasceu bebezinho, nasceu não crente, sendo evangelizado pela família, a família vai trazendo para a igreja, vai ensinando em casa, ensinando no caminho, ensinando em todos os momentos por onde essa criança deve andar. Essa criança vai caminhando até que em um certo momento da sua vida, num certo momento de maturidade da sua vida, ela toma a sua própria decisão. Ela recebe Jesus em seu coração como seu Salvador. E aquele velho homem, aquele ser humano que vivia por sua própria conta, se desenvolvendo pelo desenvolvimento natural, agora passa a ter um desenvolvimento espiritual, porque tem um encontro transformador com o nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo, ele é também um testemunho para a sociedade. É uma oportunidade de testemunhar aos amigos, aos familiares, aos irmãos da igreja, sobre o amor e a salvação de Jesus. É um momento de testemunho em que as pessoas que participaram da evangelização dessa pessoa glorificam a Deus por esse privilégio. Como nós falamos, embaixadores, mensageira, mas também alunos da escola bíblica dominical, mas também participantes do culto infantil, mas também participantes dos trabalhos da igreja, ouvintes, participantes das mensagens pregadas, dos hinos cantados. Então a igreja inteira celebra esse momento com júbilo, que é a demonstração de que a igreja atuou dessa maneira decisivamente para abençoar essas vidas, para que elas pudessem ser transformadas. É isso, esse momento em que a igreja celebra, é esse momento em que a igreja diz: olha, Senhor, muito obrigado pelo privilégio, porque quando eu vejo essas pessoas testemunhando da sua conversão, eu participei disso. Eu orei por essas pessoas, eu amei essas pessoas, eu me dediquei para que essas pessoas... Eu acho isso algo extraordinário, maravilhoso, porque, assim, e muito diferente, porque normalmente a gente fica procurando um responsável para as coisas que acontecem. E aqui a gente não encontra um responsável. O responsável maior que é Jesus Cristo, mas entre nós seres humanos é uma responsabilidade boa compartilhada entre muitas mãos. Muitas pessoas participam disso. E muitos aqui podem ficar felizes por terem participado de algo tão extraordinário. Mas também a família. Porque há muitos familiares que têm participação decisiva nisso, que têm a sua participação muito importante, que educaram, que apresentaram, que testemunharam
do amor de Jesus, da vida com Jesus, em casa e em outros ambientes que não apenas aqui na igreja, quando nós nos reunimos. Então, muitas pessoas, muitos familiares, amigos, vizinhos, muitas vezes, que deram palavras de orientação, de sabedoria, palavras mostrando o caminho em que esses meninos devem andar, também devem ficar felizes. Esse é um momento de congraçamento, é um momento quando nós refletimos sobre a importância de evangelizar as pessoas. Eu quero encorajar vocês a refletirem sobre sua própria caminhada espiritual, sobre essa salvação da qual nós temos falado, que esses meninos estão testemunhando para nós. Gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse sobre a sua própria caminhada espiritual. Que você meditasse assim: eu ouvi esses meninos testemunhando que receberam Jesus Cristo como seu Salvador. Eu ouvi esses meninos testemunhando da sua certeza da salvação, de que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu ouvi esses meninos testemunhando da transformação que eles viveram em Cristo Jesus. Pois eu também quero poder testemunhar dessa forma. Eu também entendo que Jesus realizou essa transformação na minha vida, que a minha vida é outra, o meu viver é transformado, e eu quero viver para Jesus. E eu quero dar a minha vida, a vida de Jesus. De tal forma que, como o apóstolo Paulo escreveu, eu possa dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essas pessoas que estão se batizando nesta manhã, estão no começo da sua vida. Eles continuarão trilhando os caminhos do Senhor. E se você ainda não tem essa certeza para a sua vida, tome agora mesmo essa decisão de caminhar com Cristo. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta manhã tão linda que o Senhor preparou para nós, para testemunharmos da tua graça, do teu amor. Ó Deus querido, nós queremos te agradecer pela vida de Mariana, Nicolas e Jorge. Ó Deus querido, queremos encaminhá-los às tuas mãos de poder, agradecidos porque o nosso Senhor Jesus Cristo os encontrou e eles tiveram essa experiência salvadora e transformadora. Nós queremos te pedir, ó Deus, que eles se transformem, que eles cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e que eles levem esse testemunho a todos os lugares por onde forem, que eles sejam poderosos instrumentos nas tuas mãos para abençoar vidas por onde andarem, que a tua graça seja derramada e manifestada através deles,
Ó Deus querido, nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe a cada um, na medida da necessidade. Meu Deus, aqueles entre nós que tomam nessa manhã decisão de caminhar contigo, que seja assim, e que o Senhor leve a eles também a salvação. Essa é a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. É muito bom estarmos aqui na casa de Deus, nesse lugar tão especial, onde nós juntos estamos adorando ao Senhor, vivenciando a comunhão entre os irmãos, que é uma bênção extraordinária, e também podemos ministrar e sermos ministrados com a graça e com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos aqui nessa manhã para, além de tudo isso, celebrarmos os batismos dos nossos irmãos que já passaram pela profissão de fé. 407 de 12 dias. Ditoso dia em que acendei o meu Senhor da salvação, a grande paz que eu alcancei perdurando meu coração. Eu senti no dia em que me converti. Agora sim, do seu amor e segurança, paz é bom. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfez. Mariana, você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. De acordo com esta sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho da Graça de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele então minha alma sim o cumprirá em cada dia renderei louvor a Deus que me ouvirá. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sim, do seu amor e segurança, paz é bom. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfez. Nicolas, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? De acordo com esta sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Exulta meu coração, no Filho do Supremo Deus, porque te deu a redenção e trouxe-te perdão dos céus. Sem prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sei do teu amor e segurança, paz pegou. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfez. Jorge Henrique, você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. De acordo com esta sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por meus delitos expirou Jesus, a vida luz. Ele o castigo meu levou, nas sangrentadas luz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos os presentes e sobre todo o povo de Deus, desde agora e eternamente. Amém. Amém.